Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Chegamos ao final deste segundo trimestre do ano de 2024. A nossa última lição tem como assunto a gloriosa ressurreição de Jesus, no Evangelho de João, capítulos 20 e 21. O texto áureo está em João, capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A leitura bíblica com todos está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 31. Verdade prática nos diz que a gloriosa ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação e da sua volta para nos levar ao céu. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo nas suas redes sociais, espalhando assim a boa semente evangelho nos corações deste grande campo missionário que é a internet. Passemos então para o comentário da lição. Na introdução do comentário, lemos que a ressurreição de Jesus é a pedra de esquina, o fundamento do Evangelho e a prova definitiva de sua divindade. Afinal, um Cristo, um Messias vencido pela morte, não poderia salvar a si mesmo, muito menos a nós. O primeiro tópico fala da gloriosa ressurreição. O personagem-chave aqui é Maria Madalena, ou Maria de Magdala, indicando a cidade de onde ela veio. Ela é destacada no primeiro relato da ressurreição de cada um dos 4 evangelhos, mas só aqui no Evangelho de João ela aparece sozinha. 3 verdades nos chamam a atenção neste evento. Primeiro, a pedra removida. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Vejam que aqui o destaque é em Maria Madalena, embora quando nós fazemos a comparação com os demais evangelhos, vemos que ela não estava sozinha. Havia outras mulheres junto com ela. A pedra que tapava a entrada do sepulcro. A pedra era grande, e nela havia o selo do governador romano. Claro que não era um selo normal de uma carta, era uma espécie de adesivo amarrado com cordas, feito também em pedra, e que para ser removido deveria haver muito esforço, não era simplesmente um destaque, não era simplesmente um pedaço de papel, algo fácil de ser tirado. Então o selo, para que ele pudesse ser removido e assim a pedra pudesse ser tirada, era necessário que o selo fosse violado. O túmulo de Jesus então foi aberto, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Jesus então arranca o aguilhão da morte e mata a morte ao ressuscitar dentre os mortos. Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, todos estão no túmulo, mas Jesus está vivo. A pedra foi removida, seu túmulo está vazio. A morte não pôde detê-lo. O segundo item nos fala sobre o roubo do corpo. Então correu e foi ter com Simão Pedro. Quem fez isso? Maria Madalena. E foi também falar com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e ao ver a pedra removida, correu para avisar Pedro e o discípulo amado, que alguns entendem que seria o discípulo João, irmão de Tiago. Os olhos de Maria e dos discípulos ainda não tinham sido abertos para compreenderem o fato glorioso da ressurreição. Afinal, Jesus havia avisado para eles, antes de tudo: eu irei a Jerusalém, lá eu serei morto, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Porém, eles não entenderam. Assim como outras pessoas, os discípulos pensaram inicialmente que o corpo de Jesus tinha sido roubado, tirado talvez pelos romanos ou pelos líderes judeus. Os próprios líderes judeus se encarregaram de divulgar esta versão, como nós lemos no Evangelho de Mateus.
onde os sumos sacerdotes se reúnem com os guardas que haviam fugido do sepulcro, relatando o fato sobrenatural da ressurreição de Jesus. E aqueles sacerdotes dizem aos guardas: divulguem, espalhem, que vocês dormiram e os discípulos roubaram o corpo. E nós cuidaremos para que o governador romano não castigue vocês. E deram a eles uma grande soma em dinheiro. Dessa forma, a história do roubo do corpo de Jesus foi espalhado entre as pessoas daquela época. E os discípulos inicialmente até pensaram assim: o túmulo vazio é o berço da fé cristã. Simão Pedro foi ao local, chegou e entrou no sepulcro, e viu os lençóis, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, que lençóis e lenço eram estes? Não eram, obviamente, panos comuns. Era uma espécie de mortalha, em que era envolvido o corpo do falecido. A pessoa ficava envolvida como num casulo, como se fosse uma múmia. Agora, aquela mortalha, aqueles lençóis, estavam ali como se o corpo simplesmente tivesse se pulverizado, como se ele tivesse evaporado. Isso foi o que deixou o apóstolo Pedro admirado da situação. O normal seria roubar o corpo com os lençóis. Ninguém deixaria os lençóis. Levariam até para facilitar o manuseio do corpo. Ou então, se alguém fosse tirar aqueles lençóis, o normal seria cortá-los, seria o mais rápido. Mas da maneira como os lençóis estavam, causou admiração no apóstolo Pedro. Inclusive o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Pedro e João correm ao sepulcro. João, o discípulo amado, por ser mais jovem, chega primeiro, mas é Pedro quem entra no túmulo primeiro. Ali eles veem os lençóis e o lenço que cobria seu rosto. Estavam diante da mais contundente evidência da vitória de Cristo sobre a morte. Depois de constatarem que o túmulo estava vazio, Pedro e João voltaram para casa, mas Maria Madalena permaneceu no local, na entrada do sepulcro. Para ela não bastava ver essas evidências, ela queria ver o Cristo ressurreto. 3 fatos nos chamam a atenção na postura de Maria Madalena. Sua fé na ressurreição estava nascendo como um novo dia. O mesmo Jesus que mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo, agora ele remove sem ninguém ajudar, sem nenhum auxílio humano, ele próprio remove a pedra de seu sepulcro. Jesus aparece a Maria, ordena que avise aos discípulos e ela não discute, ela obedece àquela ordem do Senhor. Ela também não protela a decisão. Sai imediatamente a anunciar aos discípulos o que viu e ouviu. O túmulo de Jesus vazio é o berço da nossa fé. O segundo tópico, paz seja convosco. Shalom. Jesus ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana. Naquela época ainda não se chamava domingo. Dessa forma, ele aparece aos discípulos naquele mesmo dia, ao cair da tarde. A importância do primeiro dia da semana, do domingo, na vivência cristã, não se deu por ordem de nenhum decreto da Igreja, nem do imperador romano, como alguns espalham por aí. Desde o princípio, o primeiro dia da semana veio da fé e do testemunho dos primeiros cristãos. O primeiro item do segundo tópico nos fala sobre as portas trancadas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo de Jesus, com medo dos judeus, melhor dizendo, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. A aparição de Jesus ela causou mais espanto, mais impacto, primeiro porque o ambiente estava todo fechado. Os discípulos estavam com medo. Eles estavam em choque. O seu mestre e amigo tinha sido morto como um criminoso da pior espécie. As portas trancadas da casa onde os discípulos estavam são um símbolo. Primeiro, representam o medo. Quantas vezes nós estamos fechados em nós mesmos, isolados em nós mesmos, por causa do medo das circunstâncias da vida. Tudo à nossa volta aparece para nos amedrontar. Temos medo de ficar doentes, temos medo de perder nossos bens materiais, temos medo de perder a nossa família, as pessoas que amamos, os amigos. Temos muitos medos. Isso leva, às vezes, a nossa vida a estar como que com as portas trancadas. As portas também estavam trancadas pela falta de paz.
os discípulos estavam com medo de, a qualquer momento, serem também presos, assim como Jesus foi, e julgados da forma sumária, condenados a alguma pena terrível. E no meio desta falta de paz, Jesus chega e anuncia: Shalom, paz esteja convosco. É isso que Deus quer fazer conosco, nos trazer a paz. Paz que nós não conseguimos neste mundo. A paz verdadeira só pode vir do Criador. As portas também estavam trancadas pela ausência de Jesus. Durante 3 anos, eles estavam com Jesus o tempo todo, e agora já fazia 3 dias que estavam sem ele. Desde sexta-feira, quando foi pregado na cruz e depois depositado no túmulo de José de Arimateia, eles estavam privados da sua presença. Quando Jesus não está presente, nosso coração também se enche de medo. Já com a presença do Cristo vivo, os discípulos se alegram. A visita surpresa de Jesus. É interessante destacar um ponto, que Jesus ele surge no meio dos discípulos. Ele não simplesmente atravessa as paredes, eles não veem Jesus passando pelas paredes. Ele simplesmente aparece no meio deles. A visita surpresa dali a 8 dias, usando o método de contagem inclusiva que era comum naquela época, isso significa que a segunda aparição de Jesus aos discípulos também foi no primeiro dia da semana, foi no domingo. Agora estavam reunidos os discípulos junto com Tomé. Tomé estava ausente na vez anterior, e quando os discípulos lhe contaram o que tinha acontecido, ele não acreditou. É por isso que até hoje as pessoas dizem: eu sou cético, eu sou incrédulo como Tomé, porque Tomé se mostrou mais incrédulo do que os demais. O lema de Tomé era ver para crer. Uma semana depois, 8 dias depois, Jesus volta a se apresentar aos discípulos. Agora Tomé estava presente, novamente as portas trancadas, e Jesus aparece milagrosamente entre eles e chama para que Tomé confira que é ele mesmo. Toque nele, coloque o seu dedo nas marcas da crucificação, tanto nas suas mãos quanto também no seu lado, ou seja, onde havia sido ferida a lança. Deus, através de Cristo, fez essa aparição surpresa justamente para que a fé daquele discípulo fosse reforçada. E ele, Jesus, completa: bem-aventurados os que não viram e creram. Isso fala conosco. Nós não vimos a Jesus pessoalmente, nós não tocamos nele pessoalmente, mas nós cremos nele pessoalmente como nosso Salvador e Filho de Deus. Portanto, bem-aventurados somos. O propósito do livro de João. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando João escreve este livro, deve ter sido mais ou menos na mesma época do Apocalipse. O objetivo de João era combater uma heresia que estava se alastrando na igreja naquela época, chamada gnosticismo. E essa heresia negava a divindade de Jesus. Colocava Jesus como uma espécie de quase Deus, semideus, uma espécie de super anjo. Então, ele escreve este evangelho para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, Deus, a segunda pessoa da Trindade conosco. O evangelista João deixa claro que não foi exaustivo, ele foi seletivo no seu registro. Ele escolheu o que era mais valioso, mais importante para que as pessoas crescem na divindade de Jesus. Ele selecionou apenas alguns feitos, alguns milagres, para atestar a verdade incontroversa de que Jesus verdadeiramente é Deus, é o Filho de Deus. Deixa também claro que o propósito do Evangelho é apresentar Jesus como o Messias, o Salvador, e que a vida eterna é uma oferta dada por Deus a todos aqueles que creem em seu nome. Concordo com o teólogo Warren Wiersbe quando ele diz que a vida eterna não é só um tempo sem fim, é a própria vida de Deus vivida a partir de agora, em nós. É a vida plena, é a vida no seu mais excelente nível. O cristão não precisa morrer para começar a ter vida eterna. Ele já tem esta vida hoje em Cristo Jesus nosso Senhor. O terceiro tópico nos fala dos discípulos restaurados.
primeiro item do terceiro tópico nos fala sobre uma pescaria frustrada. Esse evento agora acontece algum tempo depois da ressurreição de Jesus, junto ao mar de Tiberíades, lugar onde Pedro, juntamente com Tiago, João e outros discípulos, trabalhavam antes de começarem o seu ministério. Ali foi onde Jesus os chamou. Eles voltam agora para o ponto de partida. Talvez ainda sem saber o que fazer diante da ressurreição de Jesus, talvez ainda sem instruções muito claras, eles resolvem fazer o que sabiam: pescar. Isso é um símbolo, é uma tipologia para cada um de nós. Quando estamos confusos em nossa fé cristã, quando as portas parecem fechadas, quando não sabemos o que fazer, vamos pescar. Não pescar, obviamente, no sentido literal, mas vamos pescar almas. Vamos pregar o Evangelho. Todas as nossas confusões, todas as nossas dúvidas, todos os nossos temores, tudo isso passará quando estivermos ocupados na pescaria das almas. Como lemos em um dos nossos hinos da harpa cristã: vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Minha rede lançarei, não mais desanimarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Então, se você que nos ouve está com dúvidas talvez na sua fé, na sua crença, os problemas estão grandes e você não sabe o que fazer, vá pescar, vá ganhar almas para Cristo e tudo se resolverá. Assim fizeram os discípulos, voltaram ao seu ofício de pescador. Pedro liderava essa empreitada. Ele diz: vou pescar, e os demais, nós vamos contigo. Portanto, essa viagem, saindo da Judéia, onde tinha acontecido a morte e ressurreição de Jesus, agora eles vão para o mar de Tiberíades. Ficava em outra região, a região da Galileia, distante vários quilômetros dali. Por que Jesus queria encontrar-se com eles na Galileia? Por que Jesus fala especialmente sobre o nome de Pedro? Marcos capítulo 16, versículo 7, registra esta ordem de Jesus. As mulheres que o veem ressuscitado, avisem aos discípulos que me encontrem na Galileia. E Pedro também. O que Jesus diria a Pedro, depois da sua covardia, da sua negação? Ele tinha negado o seu mestre 3 vezes. Será que Cristo lhe daria um sermão, ou o desqualificaria, ou colocaria no mesmo nível de Judas? Essas perguntas deveriam estar nas suas mentes durante toda aquela longa viagem. É debaixo desse turbilhão de sentimentos adversos que Pedro diz a seus companheiros de ministério: vou pescar. Pedro era um líder, liderança e influência. Os outros também disseram: vamos nós contigo. Então eles saíram e entraram no barco. Foram pescar. Uma constatação é que pescaram, mas nada conseguiram. O mar não estava para peixe. Eles estavam voltando aos primórdios. Quando Cristo os chamou, 3 anos atrás, também era assim que eles estavam. Trabalharam a noite toda, mas não pegaram nenhum peixe. Assim às vezes estamos nós, trabalhamos tanto, batalhamos tanto na obra de Deus e às vezes até no nosso ofício secular, mas nada conseguimos. O mar não está para peixe. O que fazer nessas horas? Jesus é a solução. Segundo item, a presença amorosa. Ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Agora é a terceira aparição de Jesus a seus discípulos, a 7 deles. No clarear da madrugada, Jesus já estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. O simples fato deles serem chamados de filhos por Jesus, perguntando: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Isso manifesta a sua graça restauradora. E os discípulos frustrados responderam: não. Jesus ordena que lancem a rede do lado direito do barco, e eles obedecem, mesmo sem saber com quem estavam falando. E o milagre acontece. A rede se enche de grandes peixes, mais de 100 peixes. O milagre era uma prova eloquente e suficiente de que estavam diante daquele que vencera a morte. Pedro imediatamente reconhece: é Jesus, é o Senhor. E ele salta do barco e vai a nado à frente dos demais para encontrar Jesus na praia. Os demais seguem no barco e, ao saltar em terra, talvez esperando uma reprimenda de Jesus, encontram comida pronta. Peixe e pão sobre as brasas.
para restaurar-lhes as forças e aquecê-los. O café estava servido, o jejum estava pronto, pão e peixe quentinhos. Comer juntos, comer à mesma mesa, é o cenário apropriado para comunhão e restauração. E que restauração maravilhosa é essa? O foco agora é em Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, tu me amas? A pergunta de Jesus feita 2 vezes a Pedro usa o verbo ágape. Tu me amas? Ágape, agapau, na forma verbal de ágape. Veja que antes dessas perguntas, Jesus dá a Pedro a oportunidade de se secar, se aquecer, matar sua fome e por fim traz a pergunta. Todos calados e Jesus salta então com esta pergunta. Tu me amas mais do que a estes? As 2 primeiras vezes que João e Pedro responde a Jesus, ele responde sim, eu te amo. Porém a palavra utilizada aqui é filéu. Seria como se Pedro respondesse, eu gosto muito de ti, eu tenho uma grande amizade por ti. Pedro não responde utilizando a mesma forma verbal agapau que Jesus utiliza nas suas perguntas. São 2 espécies diferentes de amor. Ágape, o amor supremo, o amor divino. Filéu, o amor que existe entre irmãos, a fraternidade. Pedro só usa filéu nas 3 vezes que responde. Jesus usa a palavra que representa o amor sacrificial, o amor mais elevado, o amor que dá a vida pelo outro. Filéu é a afeição de um amigo, o amor natural da afeição. A tradução em português limita um pouco esse entendimento, porque em ambos os casos foi traduzido com a palavra amor. Na 3ª vez que Jesus pergunta, ele usa a mesma palavra utilizada por Pedro, filéu. Pedro utiliza esta palavra, agora ele cai em si. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Novamente ele usa filéu. Talvez constrangido por entender que aquelas 3 vezes, aquelas 3 perguntas, guardavam consonância com as 3 vezes em que ele tinha negado o seu mestre. Uma delas diante de uma criada, de uma escrava, de uma mulher. Algo impensável para um homem, para um seguidor de Jesus. A vergonha e o constrangimento vêm até ele, mas a resposta de Jesus o restaura. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Esta restauração do apóstolo Pedro nos ajuda a entender melhor o seu destaque, a sua proeminência no começo do livro de Atos dos Apóstolos. Os 12 primeiros capítulos, eles focam no ministério de Pedro. Depois aqui entra o apóstolo Paulo. A restauração de Pedro. Está implícito que Jesus está restaurando não apenas a vida de Pedro, mas também seu ministério. A exigência para ele voltar ao trabalho pastoral é amar a Jesus, o dono do rebanho, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Pedro agora vai cuidar não do seu próprio rebanho, mas do rebanho de Deus colocado em suas mãos. Não devemos entender isso como fundamento da autoridade papal, do ministério papal, de forma alguma. Aqui Deus está restaurando a vida do apóstolo Pedro, que havia negado o seu mestre 3 vezes, de uma maneira que os demais não haviam feito. Ele precisava de uma restauração diferente da dos demais. Isso não o coloca como líder dos demais. Nós não vemos ele ter esse papel de liderança no restante do livro de Atos dos Apóstolos. Ele tem sim destaque e proeminência na pregação do Evangelho, tanto para judeus quanto para não-judeus. Porém, ele não figura como a coluna da igreja, como a pedra sobre a qual a igreja está construída. João finda seu relato nos ensinando que Jesus conhece nossa vida do início ao fim. Aprendemos que até mesmo a nossa morte glorifica a Deus. Como Jesus ele adianta como seria a morte de Pedro, de uma forma simbólica, de uma forma enigmática, ele deixa claro o final da vida desse apóstolo, mas que ainda assim seria glorificação a Deus. Também deixa claro que é testemunha pessoal dos feitos de Jesus. Ele deixa claro que o que estava ali não ouviu de outras pessoas, mas ele mesmo presenciou. Seja o que for que sabemos de Cristo, só vimos uma fração. Assim como o apóstolo registra que muitas outras coisas Jesus fez e não foram escritas nem nesse livro nem nos demais,
O que aprendemos com isso? Que não sabemos tudo de Cristo e que somente a eternidade é que nos dará condições de entendermos tudo dele. As maravilhas que experimentamos são como nada, comparadas com as que virão. Os livros humanos não podem conter tudo o que existe para ser dito a respeito de Deus em Cristo Jesus. Assim, João termina seu evangelho com as vitórias inumeráveis, o poder ilimitado e a graça sem fim de Jesus Cristo. João termina o seu evangelho não com um ponto final, mas ele termina dizendo: continua aqui e na eternidade. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Olhar para Jesus e segui-lo fielmente deve ser o nosso objetivo e a prática de todo cristão, até chegar ao céu, nosso lar eterno. Com isso, concluímos este segundo trimestre do ano de 2024, estudando sobre o Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. E vamos para um novo trimestre estudando o livro de Salmos. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo